A paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo. Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem, animados e alegres com o Senhor. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas 7, versículo 11, nós vamos falar hoje sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Diz assim a palavra de Deus: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós nos alegramos de estarmos diante da Tua Palavra e pedimos-te, Senhor, que o Senhor venha acalmar o nosso coração para recebermos a Tua Palavra que é viva, a Tua Palavra que é eficaz, a Tua Palavra, Pai amado, que vai em lugares onde a mão dos homens não alcança. Venha trazer paz, Senhor, sobre nós e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Lucas 7, versículo 11 diz que em dia subjacente dirigia Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam também com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Interessante, antes de Jesus chegar a Naim, no início do capítulo 7, Jesus entra em Cafarnaum e uma multidão acompanhava também Jesus. E diz que um centurião que tinha um servo doente, ele envia anciãos para falar com Jesus e pedir Jesus para ir até a casa dele para que ele pudesse curar o servo do centurião. E assim os anciãos chegaram diante de Jesus e começaram a falar: Oh Jesus, o nosso centurião, ele é uma pessoa digna, ele é merecedor que o Senhor faça isso, porque ele tem ajudado muito o povo, e ele mesmo edificou a sinagoga. E Jesus falou: não, eu vou lá na casa dele. E Jesus assim vai em direção da casa do centurião. Quando Jesus está próximo à casa dele, o centurião manda os amigos mais um recado para Jesus, dizendo: Jesus, o centurião diz que não se julga digno que o Senhor entre na casa dele, mas ele é um homem sob autoridade. Quando ele diz para o soldado dele ir, o soldado vai. Quando diz para voltar, faz isso, e eles fazem. Senhor, eu reconheço a autoridade, mas manda somente uma palavra, que o meu servo sarará. E Jesus admirou-se com a atitude do centurião e deu uma palavra ali de cura. E Jesus fala assim: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé como esta. E Jesus sai de Cafarnaum no outro dia, e ele anda aproximadamente 40 quilômetros para chegar até a cidade de Naim. E quando ele está chegando em Naim, uma numerosa multidão também acompanhava Jesus, além dos discípulos, uma numerosa multidão. Interessante que essa cidade de Naim é só dita uma única vez aqui na Bíblia, nesse capítulo 7 de Lucas. Então, Naim, não se fala mais de Naim. Então, Jesus sai de Cafarnaum, anda aproximadamente 40 quilômetros e chega à cidade de Naim. E quando ele está próximo à porta da cidade, na outro lado, na saída da cidade, estava também uma numerosa multidão.
Só que essa numerosa multidão estava acompanhando um cortejo, porque a viúva que tinha o seu único filho, esse filho dela havia morrido e estava sendo levado para enterrar. Então nós vemos ali uma multidão alegre vindo com Jesus, alegre com os feitos de Jesus, e uma outra multidão estava chorando a morte do filho de uma pobre viúva. E interessante, quando a gente fala de viúva, o Senhor tem um carinho especial pelas viúvas, porque a viúva ela dependia do marido para sustentar. A palavra de Deus diz em Tiago que a religião pura e sem mácula é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então Jesus ele se compadeceu daquela viúva porque o marido havia morrido. O provedor da casa havia morrido, agora o filho que ela estava dependendo talvez dele também para o seu sustento havia morrido, e ela não tinha mais ninguém, e ela estava com o coração angustiado ali, um coração entristecido pela perda do filho, até que Jesus a viu. A palavra de Deus diz assim: Jesus vendo-a, se compadeceu dela. O Senhor Jesus se condoeu, se comoveu com o estado da viúva, e ele disse a ela: não chores. Eu fiquei pensando assim, eu não teria essa coragem de chegar no sepultamento de um filho e chegar para a mãe e dizer assim: mãe, chora não chore. Mas Jesus, ele tem autoridade para isso, porque ele é o único que pode consolar corações enlutados, corações feridos. Então Jesus disse para ela: não chores. E quando ele fala para ela não chores, ele vai em direção ao jovem que havia morrido e toca ali no esquife. E quando ele toca no esquife, uma espécie de maca ou uma cama onde estava levando ali o jovem para ser enterrado, ele diz assim: jovem, eu te mando, levanta-te. E o jovem levantou, sentou-se, e Jesus restituiu a sua mãe. O filho que havia morrido, Jesus restituiu para aquela mãe. E agora a multidão que estava acompanhando o cortejo muda. Aquela multidão que estava entristecida agora está alegre. E eles dizendo: ai, grande profeta se levantou no nosso meio, entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então agora a multidão que estava triste estava alegre também. Uma multidão alegre encontrou com a multidão triste. Jesus estava na multidão alegre, e a alegria passou para outra multidão, porque onde Jesus está, situações mudam, o meio muda. E eu gostaria de falar sobre algumas lições que tirei desse relato bíblico, desse extraordinário relato dos feitos de Jesus. Jesus saindo de uma cidade para ir a Naim para fazer um milagre na vida de uma pobre viúva. Primeiramente, o encontro de Jesus com a viúva não foi coincidência, e sim providência. Você já parou para pensar que as coisas acontecem na sua vida, na vida do cristão? Você pensa que é coincidência? Não é. É a providência de Deus em sua vida, em minha vida. Na vida do cristão não tem coincidência, e sim providência de Deus para o milagre e para a salvação. Interessante, segundo ponto também, Deus ele sabe qual é a prioridade da sua vida. Interessante, quando lendo esse texto, eu fiquei pensando: Jesus, por que o Senhor foi primeiro na viúva? Porque ela estava chorando, a solução para ela ficar alegre era o filho ressuscitar. Por exemplo, ela queria ter o filho de volta. Mas Jesus foi tratar primeiro o coração da viúva. E quando Jesus disse: não chores, ele acalma aquele coração. Ele estava dizendo assim: não chores, porque é a mim que você precisa para você ter a alegria. A nossa suficiência está em Jesus. Ele é suficiente para nós. Ele é o único que pode dizer assim: não chores, porque ele pode calar o choro da nossa alma. Ele pode acalmar o nosso coração, aquele que está angustiando. E para nos alegrar,
Jesus sabe por onde começar. Pelo coração. E depois a restituição. Tem gente que pensa assim, se tivesse um milhão de reais agora, a vida dele mudaria. Mas se não mudar o coração, a tristeza vai continuar, porque o dia que acabar esse dinheiro, você vai ficar pior. Então, quando você tiver dinheiro, a sua vida vai ficar pior do que estava. A nossa suficiência para acalmar o nosso choro, as nossas tristezas, está em Jesus. E quando ele diz, não chore, porque ele estava dizendo para a mulher, eu sou suficiente para acalmar você. E quando ele diz, não chores, aí ele vai em direção do jovem morto. Interessante que quando Jesus toca o esquife, ele não vai dialogar com a morte, ele infunde vida naquele menino e diz assim, jovem, eu te mando, levanta-te. E o jovem levantou. E depois que ele se levanta e começa a falar, Jesus entrega a sua mãe. Às vezes queremos ser restituídos, mas primeiro vamos deixar Deus tratar o nosso coração, porque Jesus sabe que temos que trabalhar no nosso coração. Nós temos que ser sarados primeiro para poder usufruir das bênçãos de Deus. Amém? Então nada acontece por coincidência. Eu vi uma vez um testemunho que da providência de Deus, um jovem estava aprendendo a pregar. Aí ele estava envergonhado de pregar na igreja, então antes disso ele ia para o mato. Ele foi uma vez para o campo e começou a pregar para as árvores. E falou do plano de salvação de Jesus. E ao final ele fez um apelo com todo vigor. E quando ele fez o apelo, ele vê da mata saindo um jovem. Esse jovem chega e fala, eu quero aceitar Jesus. Ele falou, o que você está fazendo aí nesse mato? Ele falou, não, eu estava prestes a suicidar, eu ia tirar minha vida, mas eu ouvi você falando, e eu não quero mais, eu quero aceitar Jesus. Então Jesus, ele manda as pessoas como providência. E não é coincidência aquilo que acontece em nossa vida. Então vamos saber que a providência vem de Deus. E primeiro, o Senhor sabe as prioridades da nossa vida antes de sermos restituídos por aquilo que nós perdemos. Em último lugar, eu gostaria de falar sobre, lá em Provérbios 4, 23, terminando com esse versículo que Jesus diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Que nós tenhamos um coração tratável nas mãos do Senhor. Mãe, eu não sei se você, irmão, família, se você perdeu às vezes o filho para as drogas. Às vezes o filho deixou a sua casa. Lembre-se, deixa Deus tratar o coração. O milagre de trazer pertence a Ele. Confia no Senhor, entrega a Ele. Ah, o meu marido se perdeu. O Senhor o acha. Confie no Senhor Deus. No tempo dele, Ele vai trazer. Cabe a nós orarmos para que o Senhor venha transformar, abrir os olhos dos nossos queridos, para que eles também reconheçam o Senhor como o Salvador da vida. Amém? Tenha esperança. Não desista. Não desista. Porque o impossível pertence a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que a cada dia o Senhor possa estar enxugando dos nossos olhos toda lágrima, porque a alegria vem pela manhã. Amém? Que Deus os abençoe.